Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 64 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. A última frase que lemos no encontro anterior foi: talvez São Pedro tenha visto o mundo assim, quando foi crucificado de cabeça para baixo. Estamos aqui naquele maravilhoso paradoxo chestertoniano, que nos diz que em alguns momentos, ou quase sempre, nós temos que ver o mundo de cabeça para baixo para que nos seja possível ver a realidade, né, do mundo. Usando aqui a figura de São Francisco, né, o malabarista de Deus, né, então ele reencontra esse paradoxo que ele, em outras obras, ele também fala dele, né, essa coisa de criança, né, de ficar de cabeça para baixo e olhar para o mundo. Então, continuando, foi comumente em sentido um tanto cínico que os homens disseram: bem-aventurados os que nada esperam, pois não serão desapontados. E foi em sentido inteiramente feliz e entusiástico que São Francisco disse: bem-aventurados os que nada esperam, pois de tudo gozarão. Foi por essa ideia deliberada de partir do zero, do nada obscuro dos seus próprios méritos, que ele chegou a gozar mesmo de coisas terrenas, como poucos homens as gozaram, e são em si mesmas o melhor exemplo vivo da ideia. Pois não existe meio pelo qual um homem possa ganhar uma estrela ou merecer um pôr do sol. Mas se acha implicado muito mais do que isto, mais realmente do que se possa expressar em palavras. Não somente é verdade que tanto menos um homem pensa em si mesmo, tanto mais pensa na sua boa sorte e em todas as dádivas de Deus. É também verdade que se ele vê mais das próprias coisas, quando vê mais da sua origem, pois a origem faz parte delas, e de fato a parte mais importante. Elas assim ficam mais extraordinárias, sendo explicadas. Há mais admiração por elas e menos medo, pois uma coisa é realmente maravilhosa quando tem significado e não quando é insignificante. E um monstro disforme e mudo, ou meramente destruidor, pode ser maior do que as montanhas. Entretanto, continua sendo insignificante no sentido literal. Para um místico, qual São Francisco, os monstros tinham uma significação, isto é, tinham comunicado a sua mensagem. Já não mais falavam em língua desconhecida. É esse o significado de todas as histórias,
quer lendárias ou históricas, nas quais ele aparece como um mágico falando a linguagem dos animais e das aves. O místico nada tem com o mistério, o simples mistério. O mero mistério é geralmente mistério de iniquidade. A transição do homem bom para o santo é uma espécie de revolução pela qual alguém a quem todas as coisas ilustram e iluminam Deus torna-se alguém a quem Deus ilustra e ilumina todas as coisas. É antes semelhante à reversão pela qual um amante poderia dizer à primeira vista que uma dama se parece com uma flor, e mais tarde dizer que todas as flores o faziam se lembrar dessa dama. Um santo e um poeta, de pé junto à mesma flor, poderia parecer dizer a mesma coisa. Entretanto, na realidade, se bem que ambos dissessem verdade, diriam verdades diferentes. Para um, a alegria da vida é um motivo de fé. Para outro, antes, um resultado da fé. Um efeito, porém, da diferença é que o sentido da dependência divina, que para o artista é como a luz artificial, para o santo é como a luz meridiana. Estando em certo sentido místico do outro lado das coisas, ele as vê partindo da divindade como crianças a sair de um lar familiar, ao invés de encontrá-las, como a maioria de nós, nas estradas do mundo. E é o paradoxo que, por esse privilégio, ele é mais familiar, mais livre e fraternal, mais descuidadamente hospitaleiro do que nós. Para nós, os elementos são como arautos que nos anunciam com trombeta e tabardo que nos estamos aproximando da cidade de um grande rei. Porém, ele o saúda com velha familiaridade, que é quase uma velha frivolidade. Ele os denomina seu irmão fogo e sua irmã água. Veja como o Chesterton está nos explicando, né? Essa proximidade que São Francisco tem dos elementos da natureza, da própria natureza. É como se ele estivesse se aproximando dos elementos da natureza do outro lado, e não do nosso lado. Como ele está vendo a natureza, não como alguém que vendo a natureza vê o seu Criador, né? Então nós estamos desse lado de cá, vendo a natureza e nos lembrando do Criador, né? Mas São Francisco está vendo a natureza quase como o próprio Criador. Ele está do outro lado da realidade, né? Assim, emerge deste abismo quase nihilista a nobre coisa que se chama louvor, que ninguém jamais haverá de compreender enquanto identificá-la
com o culto à natureza ou com o otimismo panteísta. Quando dizemos que um poeta louva a criação, queremos comumente dizer somente que ele louva todo o cosmos. Mas essa espécie de poeta louva realmente a criação no sentido do ato da criação. Louva a passagem ou transição da inexistência à entidade. Aqui também incide a sombra dessa imagem de arquétipo de ponte que deu ao sacerdote o seu nome arcaico e misterioso. Pontifex, né? Pontifex. O místico que passa pelo momento em que nada existe senão Deus, contempla, em certo sentido, os começos sem começo, quando de fato nada mais existia. E não apenas aprecia o tudo como o nada de todas as coisas, como o nada de que todas as coisas foram feitas. De certa forma, ele suporta e responde até à ironia sísmica do livro de Jó. Em certo sentido, ele está lá quando se lançam os alicerces do mundo, com as estrelas da manhã cantando em concerto e os filhos de Deus gritando de alegria. Isto é apenas um distante símbolo da razão por que o franciscano, esfarrapado, sem dinheiro, sem lar e aparentemente sem esperança, saiu realmente a cantar canções como poderiam provir das estrelas matutinas e a gritar um filho de Deus. Esse senso de gratidão e sublime dependência não foi uma frase, nem mesmo um sentimento. É todo o ponto de que foi essa, precisamente, a rocha da realidade. Não foi uma fantasia, mas um fato. É antes verdade que ao lado dele todos os fatos fossem fantasias. Isto de dependermos em todo detalhe e a cada instante de Deus, como diria um cristão, ou da existência e natureza das coisas, como diria mesmo um agnóstico, não é ilusão da imaginação. Ao contrário, é o fato fundamental com o qual cobrimos, como com cortinas, a ilusão da vida diária. Essa vida ordinária é em si mesma uma coisa admirável, como a imaginação é coisa admirável em si mesma. Mas é muito mais a vida ordinária que se faz de imaginação do que a vida contemplativa. Quem quer que tenha visto o mundo inteiro a pender de um fio de cabelo de misericórdia de Deus, terá visto a verdade. Quase poderíamos dizer a verdade fria. Quem teve a visão de uma cidade de cabeça para baixo, viu-a da maneira acertada. Aqui tem uma outra ideia muito fecunda.
na análise de Chesterton, de São Francisco, que ele vai repetir isso algumas vezes, em outros momentos, analisando outras coisas. O que mostra que essa ideia também é uma chave de compreensão de Chesterton, uma chave de compreensão do mundo que Chesterton usava, né? Que é o seguinte: nós nunca poderemos dar ou poderemos perceber o significado da criação, e nós nunca poderemos ficar agradecidos o suficiente a Deus pela criação se nós não pudermos imaginar o nada do qual Deus tirou todas as coisas. Então, ele usa essa ideia, né, nessa frase que eu li anteriormente, né? O místico que passa pelo momento em que nada existe senão Deus, contempla, em certo sentido, os começos sem começo, quando, de fato, nada mais existia. Ou seja, ele contempla aquele momento anterior da criação, né? Então, essa ideia de que nós nunca poderemos estar suficientemente agradecidos a Deus por nos ter feito, por nos brindar com o universo criado, se nós não formos capazes de contemplar o nada. Naquele momento que só Deus existia e nada mais existia, né? Ou seja, daí vem o sentido, o senso de grande gratidão e sublime dependência, né? Esse senso que ele diz que é a rocha da realidade. É com esses olhos, né, que nós devemos ver a realidade, né? Quer dizer, ver o mundo inteiro a pender de um fio de cabelo de misericórdia de Deus, não é? Essa é toda a verdade. Rossetti comenta em algum lugar, amargamente, mas com grande verdade, que o pior momento do ateu é quando sente realmente gratidão e não tem a quem agradecer. Rossetti é um poeta, né? Tem aqui uma pequena referência de Daniel Gabriel Rossetti, poeta, pintor e tradutor inglês. O pior momento do ateu é quando o ateu, sente realmente gratidão e não tem a quem agradecer. A recíproca desta proposição é também verdadeiro. É certo que esta gratidão produziu
em homens, como nós que aqui consideramos, os momentos de mais pura alegria que o homem jamais conheceu. O grande pintor, Rossetti, né, gabou-se de ter misturado todas as suas tintas com miolos, e do grande santo pode dizer-se que misturou todos os seus pensamentos com agradecimentos. Todos os bens parecem melhores quando parecem dádivas. Nesse sentido, é certo que o método místico estabelece uma relação externa muito sadia para com tudo mais. Todavia, cumpre sempre ter-se em mente que tudo o mais caiu definitivamente em plano secundário, em comparação com este simples fato da dependência da realidade divina. Entanto quanto as relações sociais ordinárias tenham em si qualquer coisa que pareça sólida e capaz de manter-se por si mesma, tem certo senso de ser ao mesmo tempo apoiada e estofada. Entanto quanto estabeleçam sanidade no sentido da segurança, e segurança no sentido da suficiência individual, o homem que tiver visto o mundo pendendo de um fio de cabelo encontra certa dificuldade em tomá-las tão seriamente. Então, a segurança no sentido de suficiência individual, né? Entanto quanto mesmo as autoridades e hierarquias seculares, até as superioridades mais naturais e as subordinações mais necessárias, tendam a colocar o homem no seu lugar, tornando-o ao mesmo tempo seguro da sua posição. O indivíduo que tiver visto a hierarquia humana de cabeça para baixo sempre haverá de ter um sorriso para as suas superioridades. Nesse sentido, a visão direta da realidade divina perturba, de fato, solenidades bastante sãs em si mesmas. O místico poderá ter adicionado um cúbito à sua estatura, porém, geralmente perde algo do seu estado. Não mais poderá tomar a sua individualidade como coisa positiva, só pelo fato de simplesmente poder verificar sua própria existência num registro de paróquia ou numa Bíblia familiar. Semelhante homem pode ter algo da aparência de um lunático que perdeu o nome, enquanto preservando a sua natureza, que se esquece logo do tipo de homem que era. Até aqui tenho chamado pai a Pedro Bernardone, mas sou agora o servo de Deus. Isso é frase de São Francisco, né? Então aqui ele comenta, né? Como é que essa visão, né, do mundo pendendo de um fio de cabelo da misericórdia de Deus muda toda a visão do místico, né, em relação ao mundo das aparências, né, o mundo das suficiências, o mundo do conforto, né? Veja que ele usa uma expressão aqui muito interessante, né?
estofado, né? Eu lembro que uma certa vez eu usei também uma expressão parecida numa ocasião em que eu disse que a gente se sente no mundo, ou a gente quer se sentir no mundo, apoiado, né, em travesseiros, né, bem fofinhos, de pena de ganso, né? Essa segurança, né, do mundo, essa segurança das relações sociais, essa segurança da estrutura hierárquica do mundo, né? Isso tudo se desfaz quando se percebe que o mundo pende de um fio de cabelo da misericórdia de Deus, né? Todas essas questões profundas devem ser sugeridas em frases curtas e imperfeitas. E a exposição mais breve de um aspecto desta iluminação é dizê-la a descoberta de uma dívida infinita. A Juliana está dizendo, o travesseiro, né? Com pena de ganso, que a gente fica encostadinho nele, né? Essa definição que o senhor usou nunca me foi esquecida. Veja que coisa extraordinária que o Chesterton fala aqui, né? Todas essas questões profundas devem ser sugeridas em frases curtas e imperfeitas. E a exposição mais breve de um aspecto desta iluminação é dizê-la a descoberta de uma dívida infinita. Poderá parecer paradoxal dizer que alguém seja transportado de alegria por descobrir-se em dívida. Mas isso somente porque, nos casos comerciais, o credor geralmente não participa do transporte de alegria. Especialmente quando a dívida é, por hipótese, infinita e, por seguinte, incobrável. Mas aqui, novamente, o paralelo de uma natural história de amor da espécie mais nobre elimina de súbito a dificuldade. Veja como que o Chesterton resolve a questão dessa dívida infinita que nós temos para com o nosso Criador, né? Ele faz um paralelo de uma história natural de amor. Aí, o credor infinito participa efetivamente da alegria do devedor infinito. Pois realmente, ambos são devedores e ambos são credores. Em outros termos, a dívida e a dependência tornam-se, de fato, prazeres na presença do amor impoluto. A palavra empregada, demasiado frouxa e luxuriosamente, nas simplificações populares, como as presentes, mas aqui a palavra é verdadeiramente a chave. É a chave de todos os problemas da moralidade franciscana que intrigam a mente simplesmente moderna. Mas, acima de tudo, é a chave do ascetismo. É o mais elevado e o mais santo de todos os paradoxos. O homem
que realmente sabe não poder pagar a sua dívida e que viverá eternamente pagando-a. Ele estará sempre retribuindo aquilo que não pode retribuir, nem ser considerado capaz de retribuir. Estará eternamente lançando coisas num abismo sem fundo, de agradecimentos incomensuráveis. Os que se julgam demasiado modernos para compreenderem isto são de fato demasiado mesquinhos para compreender. Somos quase todos demasiados mesquinhos para praticar isto. Não somos assaz generosos para ser ascéticos. Quase se poderia dizer que não somos assaz geniais para ser ascéticos. O homem precisa ter magnanimidade de rendição, da qual tem comumente apenas um vislumbre no primeiro amor, como um vislumbre do nosso Éden perdido. Mas, quer ele o veja ou não, a verdade está nesse enigma, que o mundo inteiro tem ou é unicamente uma coisa boa, e é uma dívida impagável. Se jamais sair de moda essa espécie mais rara de amor romântico para ser tratada como ficção, poderemos ver algum mal entendido qualquer como o do mundo moderno a respeito do ascetismo. Pois parece concebível que alguns bárbaros tentassem destruir o cavalheirismo no amor, como os bárbaros que dominaram Berlim destruíram o cavalheirismo na guerra. Se jamais isso fosse assim, teríamos a mesma sorte de riso sem inteligência e perguntas sem imaginação. Os homens perguntarão que espécie de mulher egoísta deve ter sido a que impiedosamente exigia tributo na forma de flores. E que criatura avarenta ela pode ter sido para pedir ouro sólido na forma de um anel. Exatamente como perguntariam que Deus cruel poderá ter exigido sacrifício e auto-recusa. Terão perdido a chave de tudo quanto os amantes quiseram dar a entender por amor. E não compreenderão que foi porque a coisa que se fez não foi a que se pediu. Mas, se qualquer dessas coisas menores haverá ou não de projetar luz sobre as maiores, será inteiramente inútil estudar se uma coisa grande, como o movimento franciscano, permanecendo-se na mentalidade moderna que murmura contra o ascetismo sombrio. Então, veja bem. Olha, o
que o Chesterton está nos tentando aqui explicar, né? Ele está usando uma comparação extraordinária aqui, né? Ele está pegando um sentimento moderno, não só da época dele, né? Da nossa época. Que é o seguinte: que Deus cruel poderá ter exigido sacrifício e autorrecusa? Né? Isso é uma frase que a gente vê por aí, né? Mas o que ele está tentando explicar para nós, de forma bastante didática, né, é que se você compara isso, né, com o amor romântico, né, com uma dama amada, né, você poderá fazer uma equivalência dessa dama, né, e dizer: que dama cruel é essa do amor romântico, né? Que exige como tributo a esse amor flores. Que criatura avarenta essa dama, né? Que nos exige, nos pede, né, ouro sólido na forma de um anel. Então, no fundo, ele está nos dizendo, né, ao mundo moderno, né, que chamar Deus cruel, né, porque nos exige sacrifício e autorrecusa, é tão imbecil quanto a visão da dama, né, do amor romântico, né, cruel ou avarenta, por nos exigir flores e o anel de ouro, né? Quer dizer, as flores e o anel de ouro não são exigências da dama, mas são expressões do nosso amor, né? Então ele continua aqui, eu já li essa frase, mas deixa eu só continuar. Terão perdido a chave de tudo quanto os amantes quiseram dar a entender por amor. E não compreenderão que foi porque a coisa que se fez não foi a que se pediu. Foram só expressões de amor. O ser amado não estava pedindo isto, né? Mas se qualquer dessas coisas menores haverá ou não de projetar luz sobre as maiores, será inteiramente inútil estudar se uma coisa grande como o movimento franciscano, permanecendo-se na mentalidade moderna que murmura contra o ascetismo sombrio. Todo o ponto a respeito de São Francisco de Assis é que ele certamente foi ascético e certamente não foi sombrio. Tão depressa ele se viu desmontado do cavalo pela gloriosa humilhação da sua visão da dependência do amor divino, tão depressa se pôs a jejuar e fazer vigília, exatamente com a mesma fúria com que se tinha lançado ao combate. Ele voltará atrás nitidamente ao seu ginete, mas não havia o que... Ele voltara, atrás nitidamente o seu ginete, mas não havia o que impedisse ou sustivesse a impetuosidade fulminante da sua carga. Nada havia negativo. Não foi um regime, nem uma simplicidade estoica da vida. Não foi uma autorrecusa, meramente no sentido do autodomínio. Foi essa coisa positiva como uma paixão. Tinha todo o ar de ser tão positiva
como um prazer. Ele devorava o jejum como um homem devora o alimento. Engolfava-se na pobreza com a mesma avidez de um homem que cavasse ouro. E é precisamente a qualidade positiva e apaixonada desta parte da sua personalidade o que desafia o espírito atual em todo o problema da conquista do prazer. Existe inegavelmente o fato histórico. E ligado a ele, outro fato moral, quase tão inegável. É certo que aderiu a esse curso heróico ou desnatural desde o movimento em que saiu no seu cilício para dentro dos bosques de inverno até o momento quando desejou, mesmo no leito de morte, ser enterrado nu, no chão nu, a fim de provar que ele não tinha e não era nada. E podemos dizer, com quase tão segura certeza, que as estrelas que passaram por cima daquele cadáver descarnado e consumido, nu, sobre o chão de pedra, olharam, por sua vez, em todos os seus ciclos brilhantes, ao redor do mundo da humanidade sofredora, sobre um homem feliz. Agora, aqui nós terminamos o capítulo, né? E esse capítulo teve o título de Le Jongleur de Dieu. Então, aqui Chesterton tenta lançar tanta luz quanto possível, né, sobre esse ascetismo franciscano e acaba lançando luz sobre qualquer tipo de ascetismo, né, católico, né? O ascetismo católico não é o pagamento a um Deus cruel que exige coisas cruéis de nós, né? O ascetismo católico é uma paixão, um amor quase que desesperado, né, por Deus. E uma chave de compreensão é que o que nós damos a Deus através do ascetismo, nós não, os santos, né, é como as flores e o anel que o apaixonado dá para a dama, né, amada. É quase que como a única coisa que nós podemos dar a Deus, né? É esse ascetismo, né? Tá certo? Então, agora vocês podem fazer as observações ou formular as perguntas dessa leitura, né? Eu acho que na minha cabeça fica a imagem do mundo pendendo de um fio de cabelo de misericórdia de Deus. Essa é a visão, né, que fica para mim. Como chave de compreensão de São Francisco, né? Ele viu o mundo assim, né? E quando falo mundo, né,
Deu uma travada aqui. A nossa vida, o próprio universo, as nossas relações, a nossa posição segura no mundo, né? Os nossos dons individuais, né? Que nós tanto achamos, né? E tanto ficamos orgulhosos deles, né? Todas as nossas facilidades de compreensão, de verbalização das coisas, uns mais capazes que outros, né? Tudo isso está pendendo da misericórdia de Deus, né? Certo? A Ana Paula levantou a mão. É que é aquela frase que fala que a tristeza do ateu é sentir gratidão e não ter a quem agradecer. Essa é pesada, né? Muito. Porque eu tenho um hábito, professor, assim, de tentar fazer um exercício. É um exercício, assim, de me colocar no lugar da pessoa, principalmente quando é uma pessoa que fez alguma coisa que eu não concordo, que me desagrade. Aí eu fico tentando me colocar no lugar daquela pessoa, pensar um pouco com a cabeça dela. Mas vejo como é difícil isso de não acreditar em Deus. Esse exercício é difícil, né? Como que a pessoa pode viver sem ter nada aqui, não ter Deus como sentido da própria vida? É muito difícil esse exercício. Porque assim, eu nunca, eu não me lembro de alguma vez, né, na minha vida ter tido um sentimento assim, né? É preciso, ao longo da história, sempre houve entre nós, né, os ateus, né? Hoje é diferente, porque hoje existe um ateísmo militante, né? Mas existe também um motivo, né? A gente pode às vezes não entender o ateu como pessoa, né? Mas a gente entende qual que é o movimento que ele está fazendo, né? O movimento que ele está fazendo é o movimento de independência de Deus, né? À medida que ele diz não acreditar em Deus, né? O que ele está querendo dizer, sentir e fazer é que se Deus não existe, né? Ele pode fazer qualquer coisa, né? Porque o ateu, ele não tem medo de Deus como ser supremo ou criador das coisas. Ele tem medo do Deus que vai exigir dele certos comportamentos. Ele tem medo do amor de Deus, né? Porque o amor de Deus ele se concretiza, né, numa moral, né? Numa moral. O código de expressão do amor de Deus é na moral, né? É o decálogo, né? Eu costumo dizer que o ateu ele não tem problemas com o Deus criador das coisas. O que ele tem problema é com Deus legislador. É com Deus do decálogo, né? Esse é o problema do ateu. Ele quer viver livre de obrigações para com Deus.
E quando você ama, você tem obrigações. Não é? Então, para não ter a obrigação, ele passa a se convencer de que não ama. E passa a se convencer, inclusive, de que o ser amado não existe. Né? Essas disposições do ateu a gente entende. A gente não entende esse. Eu sou incapaz de me colocar nessa posição, né? Mas a disposição é essa. É a disposição do pecado original, né? Comer desse fruto e sereis como deuses. Eu não quero dependência, eu não quero. Quantas pessoas, né, recusam o matrimônio por causa da dependência do amor? Quantas? Né? E aqui, seguindo a comparação de Chesterton, né, esse amor a Deus, ele é um matrimônio. Aliás, né, as freiras, né, quando vão fazer o ato final da sua adesão a uma ordem monástica, né, o ritual, nesse ato final de aceitação do hábito, né, é um ato matrimonial, né, matrimonial. É o matrimônio mais elevado que se possa ter, né? É o matrimônio da alma com o seu Criador, né? Então, o matrimônio normal, né, é simplesmente uma sombra, né, humana, proporcional às nossas faculdades, né, desse matrimônio divino, né? Então, da mesma forma que os homens fogem do matrimônio, né, principalmente hoje, né, no tempo presente, né, esse outro matrimônio, eles já fugiram há muito tempo dele, né, da alma com o seu Criador, né? Diga, Ana Paula. É que esse comentário que o senhor fez me fez lembrar de uma frase que eu li, ou que eu ouvi, não sei, sobre o não serve do demônio. Isso. Que como o demônio, na verdade, como anjo, ele sabia que ele não poderia ser como Deus. Ele não poderia ser Deus. O que ele queria, na verdade, é ser o que ele quisesse sem Deus. Isso. Exatamente. Não servirei. Não servirei. E é o que ele leva a todos a fazerem. Não é? Tudo o que existe, não só no sentido, no aspecto individual, né, como no aspecto social e político, desordenado, não é? Tudo é fruto do não serviam. Não é? Nós lemos um certo texto do Jean Madran, que ele compara, né, que a democracia, né, na ordem social e política, né, é exatamente esse não servirei do demônio, né? Então, essa recusa de ver o mundo pender por um fio de cabelo da misericórdia de Deus, essa recusa, ela está não só no plano individual, hoje visível no mundo, né, como no plano político, social
científico, todos os planos, né, artísticos, culturais, em todos os planos, nós vemos a ação dessa atitude demoníaca, né? Clarissimamente, né? E aqui nós vemos como que a ascética, a mística católica, nos salva disso, né? E a coisa curiosa, que uma das coisas mais terríveis do mundo moderno é que nós não temos mais nos mosteiros da igreja, né, esses homens ascéticos e essas mulheres místicas e ascéticas, né? Isso sempre foi uma riqueza que a igreja tinha e que mantinha algum tipo de, digamos assim, de afago ao coração misericordioso de Deus, né? Ele, pelo menos, numa porção da humanidade, ele podia ver esse amor a ele, né, sendo praticado permanentemente ao longo dos séculos, né? Nesses mosteiros das várias ordens, né? Homens e mulheres dedicados permanentemente, diariamente, ao longo de todo o dia, a amar a Deus da forma apropriada, né? Hoje nós não temos mais isso, né? Então, essa talvez seja a maior tragédia de todas as tragédias que estão englobadas no que a gente chama hoje de crise da igreja, né? Deus agora só pode contar com as nossas miseráveis orações, né? Porque as nossas orações, elas são incomparáveis à vida contemplativa e mística de um santo, né? Incomparáveis. Mas Deus só pode contar com as nossas miseráveis orações, né? Essa entrega de um santo, de um místico a Deus dessa forma, né? Ela vale milhares de vidas normais de miseráveis pessoas como nós, com essas miseráveis orações diárias que nós fazemos, né? E hoje parece que nós não temos mais isso, né, no mundo. Parece. Esse é um dos aspectos da tragédia, né, que nós vivemos. Alguma outra observação? Então, a Aline mandou uma observação aqui. Um outro lado ainda do ateu. Não existe porque ainda não conseguiu conhecê-lo. Não existe Deus porque não consegue ver todo o movimento para a salvação que Deus vai fazendo. Se revolta, infelizmente, tristemente, fazendo virar ateu. O ateu, ele... Na verdade, ali, não é que ele não veja, ele não quer ver. Não é um movimento do intelecto. Vamos entender isso, né? É um movimento do coração. Ou seja, da vontade. O ateu, porque se ele usasse o intelecto, era impossível ele ser ateu. Então, ele usa a vontade.
tá certo? Ele usa a vontade. Então, ele não, ele deprime o seu intelecto ao ponto do intelecto estar paralisado para qualquer argumento em relação à existência de Deus, né? Então, a atitude do ateu é a atitude do coração. Sim, o coração ficou petrificado naquilo que não. Sim, isso chama os homens de coração duro. Quando a Bíblia fala isso, né, os duros de coração, ele quer dizer isso, né? Ele quer dizer que essa dureza de coração ela nega ao intelecto a oportunidade de compreensão, né? Então, o movimento do ateu é com a parte elevada da alma, né? Intelecto e vontade, né? Professor. Sim. Por isso que Nosso Senhor diz que bem-aventurados os homens de boa vontade. O que significa bem-aventurados os homens de bom coração, né? Exatamente. Quer dizer, o bom coração salva, né? O coração duro, ele direciona o homem à danação, né? Não a bem-aventurança, mas a danação, né? Então, e aí eu lembro, né? Do silêncio de Deus, né? O silêncio de Nosso Senhor diante de Herodes, né? Já falei sobre isso aqui com vocês em alguns momentos, né? Sobre essa coisa do silêncio de Deus, né? O silêncio de Nosso Senhor, né? Que é a coisa mais terrível, né? Quer dizer, porque Nosso Senhor viu a dureza de coração, né? De Herodes, né? Então, uma coisa extraordinária, né? Deus ficou sem palavras diante da dureza de coração de um homem. Deus não tem nada mais a falar para esse homem, né? Significa, ele estava pessoalmente, né, diante dele. O que significa isso depois da morte de Nosso Senhor, né? Significa, o que significa o silêncio de Deus, né, diante de um homem hoje? Significa que ele não mais envia as graças, né, para esse homem, né? O silêncio de Deus hoje é a ausência das suas graças, né? Que é uma coisa terrível. Então, nós vimos isso acontecer quando ele estava aqui, né? Na Terra. Esse silêncio, né, de Deus, uma espécie de ausência das graças. Isso causa
uma confusão na mente do homem, né? E ele já fez isso historicamente, em vários momentos, né? Com os homens, até com o povo escolhido dele, né? Ele ficou em silêncio e deixou o povo escolhido se chafurdar, né? Na idolatria. No Antigo Testamento tem muito isso, né? Certo? E hoje ele está fazendo isso, talvez, né? Se eu posso compreender alguma coisa dos desígnios de Deus, ele está como que em silêncio para o mundo, né? Silêncio de Deus não significa que ele não está vendo o que está acontecendo, né? E que ele está em silêncio com toda a humanidade, né? Não, ele não está em silêncio com toda a humanidade. Ele está em silêncio com a maioria dos homens, né? Com a maioria do povo dele, né? Ele está em silêncio, né? Certo? Então esse silêncio, né? De Deus é uma coisa terrível, não? Mas ele não está em silêncio porque ele escolheu estar em silêncio. Ele está em silêncio porque os homens não o ouvem mais, né? Verdade, a Aline fala verdade. Esse silêncio deve ser desesperador para esse que um dia achou que Deus existia e hoje não vê mais chão. Não tinha pensado nisso, a pessoa está parecendo louca. Muito obrigado, professor, terei mais paciência com isso. Enfim. É um tema triste, né, da gente tratar, né? Mas é assim que eu vejo não só individualmente o ateu, né, como coletivamente o mundo ateu, né? O mundo que já não mais aceita, né? Ou não mais ver que o mundo está a pender de um cabelo de misericórdia de Deus, né? Quando você perde essa imagem, né, que é uma verdade absolutamente concreta, aí você é capaz de fazer as maiores loucuras, né? Tanto pessoais como coletivamente, né? Tanto pessoalmente como coletivamente, né? É que o mundo está fazendo essa experiência hoje, né? Enfim. Então, o próximo capítulo é intitulado O Pobrezinho. O Pobrezinho, né? Nós vamos ver como que o Chesterton vai nos iluminando a respeito de São Francisco aqui. Nós estamos então, paramos a leitura na página 70. Amanhã, se Deus quiser, nós começaremos na página 71 desse livrinho tão pequenininho. Nós estamos na metade do livro, né? Certo? Mais alguma observação? Mais alguma pergunta? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença e a participação. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.